Ao encontrar Garland, Jack mostrou admiração com o gigante russo. Ele prometeu desbancá-lo, porém antes, ele tinha uma etapa para passar. Seu oponente da sexta luta da segunda rodada era chamado de um lado e ele de outro. Ele enfrentaria Misaki Kengo do Kenpo Shorinji e as medidas de ambos eram mostradas. Misaki 1,76 m, 72 kg. Jack Hammer 1,93 m, 116 kg. O apresentador dizia animado: ambos os lutadores demoliram seus oponentes na primeira rodada num piscar de olhos. Logo, eles chegaram para a segunda etapa sem qualquer ferimento. Ambos os lutadores iam para o seu canto após o juiz passar as regras e o sinal para a luta começar era dado. Jack se virava, via seu oponente o cumprimentando em respeito e o apresentador dizia: Misaki Kengo adota uma posição típica e defensiva, já Jack Hammer vem caminhando de forma bem indiferente. Ao se aproximar, Jack erguia o braço direito e batia, porém Misaki bloqueava e num instante disparava uma sequência extremamente veloz. O apresentador falava: foram 12 golpes disparados num único segundo? É a tradicional barragem da andorinha voadora de Shorinji. Porém, galera, nos era mostrado Jack tomando os golpes sem dar muita bola. Até que de repente sangue jorrava e todos, exceto Yujiro Hama, se surpreendiam, pois o pulso de Kengo estava destruído. Mas o lutador mantinha calma e o apresentador, pelo oposto, dizia: ele tá sangrando. Num instante vimos sangue saindo desse confronto. Quando Jack atacou, nós presenciamos o contra-ataque de Kengo, mostrando a ele sua verdadeira defesa de ferro. Só que num instante o jogo virou e Jack não é aquele que tomou dano. Que coisa estranha, o que aconteceu? Como se tivesse sido atacado por um Kamaitachi. O grande yokai, sangue está derramando profundamente da mão esquerda do lutador. O que diabos acontece aqui? Jack nessa hora avançava com um cruzado de esquerda muito aberto, porém Kengo desviava. Em seguida, Jack puxava seu braço direito e batia um swing extremamente potente. Porém Kengo saltava e chutava a nuca. A torcida se surpreendia com aquele golpe limpo e Kengo pousava, mas já se surpreendia, pois seu oponente não fora afetado. O sangue continuava jorrando numa quantidade horrenda e a torcida questionava: será que Jack Hammer tinha alguma arma ali? Porém, o canadense ignorava aquelas cobranças do pessoal. Ele continuava avançando e Kengo bloqueava com sua barreira de ferro, até que Jack agarrava o kimono do mesmo, porém Kengo segurava a mão de Jack, virava seu corpo e lançava. Jack caía no chão, tinha seu braço torcido e o apresentador dizia: incrível, Jack Hammer está sendo feito de bobo. Kengo nessa hora erguia sua perna e pisava na cabeça de Jack. A torcida se surpreendia e os ataques continuavam chegando. O apresentador dizia: são pisões raivosos. Mesmo retornando do derramamento de sangue misterioso, os ataques ferozes confirmam a real personalidade de Misaki Kengo. Só que nessa hora, galera, mais sangue ainda jorrava do nada. A perna de Kengo era o alvo dessa vez. O lutador recuava confuso e o apresentador dizia: se repete! Um derramamento de sangue fantasma se repete! O participante Jack está fazendo alguma coisa que não podemos ver. Jack se erguia ileso e começavam a gritar. Ele devia ter alguma arma ali. O Yujiro Hama sorria e Jack falava: você é bem construído, seu sistema de técnicas é completo, mas não vai além do reino humano. Kengo olhava surpreso, via muito sangue jorrando de sua perna e o apresentador continuava questionando o que acontecia ali. Por que cortes tão profundos surgiram do nada? E se surgiram, como isso aconteceu? Era possível realizar ferimentos assim numa luta sem armas? Ele dizia: vejam a postura do participante Jack Hammer. Ele se porta como se nada tivesse acontecido. Ele é de fato alguém misterioso. Só que nessa hora, o juiz pedia uma pausa. Ele entrava na arena, ia até Jack e falava: irei checar o seu corpo. Mostre-me suas mãos. Jack sorria e esticava as mãos e o apresentador falava: de fato, isso precisa ser verificado. O Chimpan está realizando uma verificação minuciosa no corpo desse lutador. E aqui, galera, só um adendo: Chimpan eram os daimons que eram parentes dos Tokugawa e que não tinham ascendência ao trono imperial do Japão. Então aqui é confirmado: existem parentes da família Tokugawa que trabalham na arena subterrânea. Na luta, o juiz olhava atentamente as mãos e braços de Jack, ia pros shorts, pés, e tudo que podia ser verificado era verificado, até que Jack Hama questionava: e aí, encontrou algo? O Chimpan encarava e dizia: abra sua boca. E o Yujiro Hama nessa hora sorria e Jack assim fazia. Em seguida dizia:
Como pode ver, não tem cáries. O Shinpan voltava para sua posição de juiz e o apresentador dizia: pelo jeito não tem nada de errado. O próprio Misaki Kengo era pego de surpresa ao saber que não tinha nenhuma arma ali e alguns lutadores mais veteranos já haviam percebido o que tinha acontecido. O sinal para a luta começar era dado novamente e Misaki começava a se movimentar tentando achar uma brecha no jogo de Jack. Enquanto isso, ele pensava: ele cortou as minhas artérias. O Shinpan não encontrou nada, mas a dor que eu senti era definitivamente de uma lâmina afiada. Nessa hora, ele percebia sua vista escurecendo e pensava: eu queria lutar com calma, mas se eu fizer isso, só continuarei perdendo sangue. Nessa hora, Baki compreendia o plano de Misaki e a partir dali, Garland observava atento. Na arena, Misaki parava e de repente desaparecia. Ele surgia com um chute no queixo de Jack, porém aquele era o quarto, pois antes, um chute na panturrilha, coxa e abdômen já haviam chegado. Jack recuava com um arranhão no rosto e Kengo avançava batendo o dedo na garganta de seu oponente. O apresentador via aquilo e dizia: aí está o verdadeiro Kenpo de Shorinji do Japão. Essa é a técnica secreta do osso de Buda. E pela cara de Jack, isso aí pegou, hein? Foi um acerto direto com o polegar, bem na depressão do pescoço, que não pode ser treinada. É bem na maçã de Adão. Só que nessa hora, Jack rangia os dentes, começava a abrir a boca vagarosamente para todos ver dessa vez o que acontecia, e quando ele abria totalmente, Kengo gelava, pois seu pulso esquerdo já era mordido. Jack erguia o corpo de Misaki com a mandíbula e o apresentador dizia: ele mordeu! Essa é uma técnica para matar que nunca presenciamos aqui. Não, esperem, é certo mesmo chamar essa grosseria de técnica? Baki olhava preocupado, pois muito sangue jorrava de Misaki Kengo. A torcida começava a reprovar aquela atitude e enquanto Misaki gritava de dor, o apresentador voltava a questionar: mas essa mordida pode ser chamada de técnica? Porque normalmente uma mordida não é algo técnico. A origem do sangramento misterioso, no final das contas, era essa mordida do participante Hammer. Jack nessa hora afirmava sua mordida e puxava. Tokugawa se chocava ao ver aquilo e o apresentador dizia: ele está chacoalhando seu oponente. Jack ia para um lado e para o outro como se fosse um crocodilo, rasgava parte do braço e lançava Kengo para longe. Com o braço quase sendo arrancado e sem os ossos que sustentavam o membro, Kengo girava no ar e caía se segurando como podia. O mesmo olhava para o estado do seu membro e Jack o encarava friamente. O apresentador falava: o membro está sendo segurado por uma fina camada de pele e músculo, mas Jack não tem pena. Ele está se aproximando e tirando a distância entre ele e seu oponente. Quando Jack chegava a alguns metros, ele cuspia sangue, pele, músculo, ossos. Tudo que estava na sua boca ia pro olho de Misaki. A torcida se chocava e nessa hora Jack encurtava com um gancho bem no queixo. Primeiro, os dentes de Misaki quebrava. Em seguida, o lutador era girado no ar jorrando muito sangue a ponto de espirrar na torcida. E o representante do Kenpo de Shorinji eclodia contra o solo. Jack se virava, saía andando e o apresentador falava: a luta acabou. Jack Hammer é o vencedor. Ele não tinha arma alguma no final das contas, era apenas a sua técnica de mordidas. E no final, ele cuspiu os pedaços arrancados para cegar seu oponente. A torcida tá vaiando, mas pelo jeito não tem problema, pois os Shimpans não estão representando nenhuma falta pelo ocorrido. Baki olhava surpreso, via aquele monstro parando na sua frente e o apresentador continuava: se lembrem, senhoras e senhores, a regra da arena subterrânea no final das contas é assustadora. É um verdadeiro vale-tudo. Jack encarava por um tempo, já Baki pegava forças e dizia irritado: isso que você mostrou não são técnicas de luta. Jack encarava por um tempo, sorria sem demonstrar qualquer arrependimento, pegava Baki no colo, o erguia e tirava do caminho. Em seguida, saía andando como se tivesse segurado um bebê e dizia: o mesmo vale pra você. Jack avançava ao corredor enquanto as vaias e reclamações ecoavam por todo o estádio, porém ele não demonstrava qualquer sinal de remorso. Aquele era o seu estilo e ponto. No caminho, ele encontrava alguém. Era Alexander Garland. Jack sorria, se aproximava e o russo falava: você fez uma luta suja. Jack começava a sorrir, em seguida gargalhava, se aproximava rindo mais e mais e Garland dizia: você me dá nojo. Numa luta contra outro homem, você tem coragem de morder como se fosse uma mulher. Jack parava de gargalhar e dizia: eu preferia que você dissesse morder como um leão. Garland o encarava por um tempo e Jack continuava:
Tenho certeza que aos olhos de alguém que viveu as lutas falsas chamadas de wrestling amador, você vai ver sim a minha luta como indigna. Garland continuava encarando e Jack continuava dizendo: mas a dignidade é traiçoeira, meu amigo. Uma luta da modernidade fez as presas serem erroneamente removidas. Mas essa é uma atitude de fracos. Eu literalmente trago as presas de volta para essa era. Garland o encarava, pegava uma caixa de cigarro, puxava um, o levava até a sua boca e dizia: você está achando que é Colombo, acha que está descobrindo algo novo. Ele forçava seus músculos, esticava seu braço e continuava dizendo: mas serão essas presas, essas que você tem tanto orgulho, que serão esmagadas por meus músculos. Ele forçava seu braço direito, seu bíceps saltava, Garland pegava um fósforo e acendia no bíceps. Em seguida, levava o fósforo até o cigarro e questionava: você acha que suas presas serão capazes de afundar em meus músculos, sim ou não? Para saber a resposta, nós teremos que tentar na prática. Ele expandia sua musculatura, posicionava sua perna e batia na parede ao lado. Nessa hora, toda a estrutura subterrânea começava a tremer. Os corredores, a ala dos lutadores, na arquibancada, as pessoas questionavam: era um terremoto assolando o local? Mas Jack Hammer olhava calmamente e Garland dizia: eu estou definitivamente esperando por nossa luta. Ele saía andando e a cena cortava para Baki, sendo abraçado por Kozui. Após sentir aquele tremor, ela dizia: Baki, por favor, fuja daqui, você não vai ganhar, só tem monstros presentes nesse lugar. Baki absorvia aquelas palavras desanimadoras e assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Mas antes, só um adendo. O apresentador lá em cima, ele fala que nunca tinha presenciado mordidas na arena subterrânea, mas o que ele quer dizer aqui, galera, é a técnica da mordida, porque o Jack não simplesmente morde do nada, ele vê isso como uma técnica. Então, só esse adendo aqui pra deixar claro pra galera, porque vão comentar: pô, na luta lá do Baki, o Zulu meteu a mordida no cara. Então sim, já teve muitas mordidas na arena subterrânea. Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, like para ajudar o canal, se inscrevam e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do nosso canal. Pessoal, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!